Esse vai ser um vídeo diferente, hein? Peculiar, tem a visão. Salve, rapaziada. Sou o Guilherme Santos e, cara, hoje eu vim fazer um vídeo pela minha vontade, falando mais pelo meu ver das coisas do que tudo. Por quê? Essa cadeira tá fazendo barulho, tá me dando agonia. Até o fim do vídeo eu vou endoidar. Por que eu resolvi fazer um vídeo mais eu falando comigo mesmo e não algo que seja na intenção de dar certo? Porque, cara, eu percebi que eu perdi o foco. Eu tô falando mais daquilo que eu quero que os outros aprendam do que aquilo que eu mesmo quero guardar pra mim no futuro, de como eu penso. E esse vídeo é um bom exemplo porque se eu falar cagada eventualmente, tá aí, entendeu? É pra guardar a cagada que eu falei. E se algum dia eu mudar meu posicionamento do ver das coisas, eu tô aí com tudo anotado, né? Então eu faço um próximo vídeo sobre o mesmo tema quando ou caso eu mude de ideia. Vamos lá! Eu iria usar para esse vídeo esse grandíssimo ser aqui, né? Esse cara, né? Pastor Tupirani. Mas resolvi mudar, né? Porque eu vi que é muito fácil de eu falar sobre o Pastor Tupirani e acabar... não quer selecionar o foco. É legal, minha câmera ama eu, né, mano? Na moral. Mas deixa assim também, maior ou menos hora volta aí ao normal, quer ver? Pá. Aí, nice, ó, tô aprendendo a usar o cérebro. Vamos lá. Se eu falasse com o exemplo do Pastor Tupirani, seria capaz de eu falar cagada, então eu vou citar o que me levou a escrever esse roteiro, né? Eu vou falar mais eu do que tudo. Roteirinho na mão. Eu tenho algumas dezenas de roteiros escritos, alguns vídeos gravados que eu resolvi não postar porque eu percebi que eu tava perdendo foco e ia me desviar muito da ideia principal. Então vamos lá, né? Eu entendo que eu não sou um nada, nem ninguém perante a Deus. Logo, eu abdico de tudo para crer naquilo que eu creio com mais força, com mais intensidade e viver de Deus, né? Viver aquilo que Deus quer. Você pode pensar, cara, isso é meio maluco, porque você tá perdendo apreço pelas coisas, né? Você perde a valorização da sua vida, você perde a valorização das coisas que você conquistou, você perde a valorização de muita coisa. Você não acha que você tá enlouquecendo, que você passou um pouquinho do ponto, que já tá bom, né? Tá bom por agora? Não. E não é porque eu sou um super crente, nem que eu quero ser exemplo que eu tô gravando isso, tá? Longíssimo disso. Muito longe. Mas é mais para expor essa ideia, né? E vamos lá. Eu devo abdicar de tudo, né? Eu devo abandonar tudo. Mas por que eu não abandono, ou pelo menos 99% das pessoas não abandonam? Tipo, você vê... Vou citar um exemplo aí misterioso, né? Você vê alguns casos de alguns pastores de grandes igrejas que hoje em dia viraram quase que franquias no mundo moderno. E você vê esses pastores contando histórias deles e tal, de que mudaram totalmente de vida e que saíram de onde estavam, né? Tipo um pastor dessas igrejas franquias aí, que foi preso já uma vez. Era uma grande igreja, não é o Tupirani, tá? Só pra deixar claro. Não tá com o cancelamento de vídeo ligado, que bom. Tô ficando esquizofrênico mesmo. Um desses grandes pastores já tinha diversos problemas da vida, diversos problemas geral. E até hoje ele é ganancioso ao extremo, ao ponto do perigoso. Tipo, o cara não cansa de juntar mais dinheiro e acha que nunca tá bom, entendeu? E eu considero isso um hábito viciante. Nesse caso específico que eu tô falando, que eu não vou falar aqui porque eu não sei a proporção que isso pode tomar um dia, né? Vai saber a escala que esse vídeo toma. Então, por que o nosso tudo não inclui tudo? Tipo, as pessoas se convertem, mas não largam tudo logo de cara, ou então até mudam de vida, mas mantêm alguns pecados, mantêm algumas coisas reclusas. Tipo, tem um pecado favorito que eu vou deixar ali e depois eu resolvo, entendeu? Por que as pessoas são assim? Por que as pessoas fazem isso? E aí, venho eu com meu fantástico embasamento, que eu não tinha até
3 horas atrás, e para falar um pouquinho sobre a tendência humana ao pecado, né? Vamos lá, peraí, vou só pausar para ver um bagulho. Vamos lá, já deixei aqui salvo, né, todo o meu embasamento necessário para desenvolver essa tese do porquê que a gente tem o nosso pecado no coração e porquê que as pessoas nunca vão largar os erros totalmente, né? Nunca vão ser 100% plenas. E o dia que forem 100% puras, plenas e corretas, é porque já tá pronto para morrer e ir pro céu mesmo, entendeu? O que é difícil e demorado, por isso que as pessoas vivem bastante tempo. Vamos lá, primeiríssimo exemplo, Gênesis 3, tá? Nossa, calma. Gênesis 3 esse que é aquela clássica história que a gente já conhece, né? De Adão e Eva e da serpente, que convencem o homem e a mulher a pecarem, né? Justamente no início da raça humana. Por isso que Gênesis, esse é o nome, uau, né? Gênesis é o início, basicamente. E desde o início temos pecados. E não é por isso que hoje em dia, em 2025, a gente vai mudar e pá, tá ligado? Não, a gente vai continuar tendo nossos pecados aí normalmente, mesmo os cristãos, mesmo os judeus, mesmo qualquer religião que seja, ou até ateu, principalmente, porque não tem uma barreira religiosa para filtrar aquilo que é certo e errado 100%, você só considera certo e errado aquilo que está dentro do Código Penal, né, e não moralidade diretamente, porque a moralidade religiosa também impõe muita coisa a mais. Enfim, né? Então, meio doido. Acidentalmente aí o microfone muito perto da minha cara. Virei pra lá e esqueci de virar a câmera. Olha que macaco. Aqui. Mas, vamos lá. Gênesis 3. Já podemos notar, né, de que se havia o pecado desde o início. Então não é por isso que as coisas iriam mudar, né? E a serpente é mais astuta dos animais. Disse, não, assim que Deus disse, não comereis da árvore. Não comereis toda a árvore do jardim, disse a mulher. Do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis nem tocareis, para que não morrais. Ou seja, né, não come esse fruto, que senão você vai morrer. E aí foi a serpente e falou, você não vai morrer nada, rapaz. Deus tá mentindo pra você. Tá ligado? Não tem problema, não. E, enfim. Por fim, é aquela clássica história, né? Deus lançou para fora do Jardim do Éden para lavrar a terra que fora tomada, né? Ou seja, Adão e Eva foram expulsos do Jardim do Éden e, enfim. E aí vamos para o outro exemplo que é... Calma que eu tenho anotado. Romanos 7, 18... Não, é Romanos 7, 18, 9. 19. Confundi os trechos aqui. Pus fora de ordem. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. E com efeito, o querer que está em mim, mas não consigo realizar o bem. Por que eu tô lendo pela câmera do celular? Acho que eu sou meio idiota, né? Aí fica horrível de ler. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse faço. Ou seja, não consigo controlar meus instintos, né? Tipo, minha natureza já não é das mais corretas. Eu já vim de fábrica pré-setado com o pecado ali de canto. E assim podemos ir para 1 João 1,8. Se dissermos que não temos pecados, enganamos-nos a nós mesmos e não a verdade em nós. Assim como Eclesiastes 7, aqui é o último exemplo disso, porque já podemos encher a paciência, né? Eu gosto de Eclesiastes, cara. É um livro especial pra mim, então... Verdadeiramente que a opressão poderia fazer endurecer... Ih, calma. Não, 7,20. Pô, tô vendo tudo errado. Na verdade que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e nunca peque. Agora posso voltar a câmera pro normal por um tempo. Bom, a gente já viu aí, né, pelos trechos bíblicos que eu citei, de que, cara, a gente tem de natureza o pecado, então a gente sempre vai excluir algumas coisas, né? A gente sempre vai manter o pecado de qualquer forma, porque a gente já tem essa tendência natural, então nem os mais do cristãos seria
livres de pecados, porque senão seria Jesus Cristo, né? Não se há ninguém que não tenha pecado de forma alguma, nem para quem é católico aí, né? Tem os santos também pecavam em vida, inclusive alguns até muito, né? A maioria não tinha uma vida exemplar até o momento em que mereceram ser santificados. Enfim, eu não manjo muito dessa parte, mas eu tô falando até onde eu sei, tá? Até onde meu conhecimento vai, tô tentando não ir além pra não falar merda. Vamos lá, agora entra a parte legal, né? Eu até deixei a setinha em destaque. Dá pra ver o aramaico, né? Vamos lá, agora entrou a parte legal. Aí vem o porquê que eu queria citar o Pastor Tupirani, só um insight aqui por fora, né? Eu queria citar ele porque, mesmo falando as cagadas que ele falava, a gente deve extrair uma mensagem principal. Tira as cagadas que ele falava, ignora essa parte. Pensa só na persistência do cara, porque até no vídeo lá, pra quem já foi atrás, né, do vídeo dele sendo preso, ele manda um recadinho pra comunidade judaica, e em outros trechos ele, pouco antes de ser preso, se não me engano, até no vídeo da prisão dele, né, ele manda um recadinho pro STF, enfim, pra Polícia Federal e assim por diante. Eu queria falar justamente disso, não mude quem você é, de forma alguma. Antes disso, né, eu debati hoje mais cedo com a minha mãe sobre o vídeo, né, eu usei do roteiro para testar. E queria falar sobre a questão de contrato social, tá? Antes de tudo, queria esclarecer o ponto de que, né, acho que eu já falei isso no último vídeo, num dos últimos aí. A partir do momento que a gente tá numa sociedade plena, a gente deve se submeter apenas os contratos sociais que nos impomos. Ou seja, vamos lá. Você só deve em algum momento se subordinar a, vamos lá, a alguém se você aceitou o contrato social, se você em algum momento teve consentimento com as ideias dessa pessoa e com as propostas que ela te trouxe. Então, não seja submisso a autoridades governamentais ou aquilo que vai além do poder de autoridades religiosas, ou enfim. Mas vamos lá, se você aceitou um contrato de trabalho, você fechou um contrato social da forma mais formal e nítida possível. Então você se submeteu a ser submisso ao seu chefe, então obedeça-o. Mas, se ele passar do limite daquilo que é previsto no contrato social, corre. Entendeu? Ou busque se revoltar o máximo possível. Não, ainda tem água ali. Enfim. Mesmo serve para, por exemplo, um casamento. Se você se casou, você sabe tudo aquilo que você vai ter que abdicar ou não abdicar, né? Manter do jeito que está para sempre ao ser casado. Então você já aceitou aquilo ali, mas se você viu que está passando dos limites além daquilo que era previsto, revolte-se ou saia. Aí vai do seu ver. Vamos lá. Uma imagem que eu gostaria de mostrar, tá? Eu vou mostrar uma imagem interessante só porque, sim, eu vou continuar citando o Pastor Tupirani em um exemplo. Isso daqui me causou um bom insight, tá? Tem uma placa mais nova dessa, meio escrita ali, Geração de Mártires, né, embaixo, que nem tem em outros lugares aqui da igreja, né, como dá pra ver. Mas enfim, eu vou falar só desse exemplo daqui, né? Ensinando a morrer por Cristo. Morro, mas não nego Jesus. Perigoso citar sem falar cagada. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, eu faço questão de citar pelo menos isso. Por que eu concordo com essa ideia? Vamos lá. Se for necessário, isso do meu ver, eu falando por eu, tá? Eu passei pro papel porque eu não sou bom de improviso 100%, percebi isso em outros vídeos que eu tentei gravar. Então, em alguns trechos, acostumem-se com eu lendo daqui pra frente. Se for necessário morrer, ser preso, ficar restrito de ir a algum lugar, né, sair da minha casa, da minha região, do meu país, se for necessário ficar restrito de juntar certas pessoas, grupos, né, se eu tiver que ter meus bens confiscados, se eu tiver que ser perseguido, que assim seja. Amém. Esse que é o ponto.
A partir do momento em que eu, como cristão, eu compreendo a minha insignificância perante a Deus, né, eu compreendo que há um ser superior que criou e projetou cada matéria que se há no universo, que planejou até a gravação desse vídeo e todos os equipamentos que estão sendo necessários aqui, até a luz ali de certos lumens, ou o monitor aqui, né, a TV está em 100% de brilho, e cada milímetro de fio de roupa, tá ligado? Tudo foi perfeitamente planejado e projetado por um cara que não sou eu entendo minha insignificância e me submeto a ele independentemente de contratos sociais. Então, eu só farei aquilo que ele mandar e só deixarei de fazer também aquilo que ele mandar. Aí agora vamos voltar pra cá, né? Nunca... Calma. Nunca mudaria quem eu sou por determinação de pessoa alguma, né? Isso eu já citei anteriormente, de outra forma. Mas a partir do momento em que eu nego um contrato social, ou seja, vamos lá, vou dar um exemplo do Brasil. Eu não aceitei a existência do Supremo Tribunal Federal. Logo, não devo me submeter a ele. Se o Alexandre de Moraes, ou quem quer que seja que esteja aí na liderança daqui a 10, 15 anos, me mandar parar o que eu faço, tipo, mas isso não existe. Mas vou para um exemplo, vamos Léo Lins, vamos... Esqueci o nome daquele outro humorista, cara. Que tem o Danilo Gentili, isso, né, que já recebeu aí prisão domiciliar nos tempos de pandemia. E entre outros exemplos, né, se vem uma liderança do Supremo Tribunal Federal que eu discordo com o poder que eles têm e com a existência desse sistema com que eles estão, eu não devo me submeter a eles. Entendeu? Então, se quiserem me mudar ou me restringir, amém, cara, que assim seja, mas eu não vou obedecer nada. Nada. Por isso que tudo aquilo que eu tenho, até de patrimônio, justamente por cagaço futuro, é um patrimônio 100% blindado, intocável, entendeu? Pode vir o Papa Francisco aqui em casa que não vai conseguir tomar, pode vir o Alexandre de Moraes, pode vir quem for, pode vir o exército que não vai conseguir tomar o que eu tenho, porque meu patrimônio é plenamente blindado. Só vão conseguir tomar o que eu tenho e me confiscar se em algum momento eu concorde. Então eu já tirei o único poder que eles poderiam ter. O que eles podem me fazer? Me jogar forçadamente numa cadeia? Beleza, me jogue lá, mas eu não vou mudar nem pedir desculpa. Então, do que vai ter adiantado o esforço de me limitar? Nada. Esse que é o ponto. Entendeu? Blinde seu patrimônio também. Sugestão aí, caso você tenha medo também, né, de futuramente entrar um líder louco na liderança num país. Nunca se sabe quando vai ter o próximo carinha lá da austríaco da Alemanha, né? Ou quando vai ter o próximo Che Guevara, quando vai ter o próximo Mussolini, quando vai ter, enfim, né, o próximo Nicolás Maduro, o próximo que vai querer limitar tudo, jogar para os braços do Estado e acabou, segue a vida. Nunca se sabe, né? E aí agora entra a minha última citação bíblica, mas ainda não é agora, né? Por Deus ser onisciente e onipotente, nada foge do querer dele, como podemos ver em Mateus 10, 29. Tá aqui. Ó, Mateus 10, 29. Não se vendem... Eu não vou virar a câmera agora porque dá muito trabalho depois para realinhar. Muito trabalho não, né? Mas eu não quero perder 12 segundos. Mas se vocês quiserem ver, de curioso, consultem aí. Não se vendem 2 passarinhos por um asse, e nenhum deles cairá à terra sem a vontade de vosso Pai. Ou seja, se Deus não permitir, nada vai mudar. Eu pensei em citar aquela clássica frase popular, né, já conhecida por nós, que é, né, uma folha não cairá de uma árvore sem o permitir de Deus, mas eu descobri que aquilo dá o Corão e que tem todo um ao redor aí meio, né, que vai contra a minha ideia. Eu prefiro não me manter muito nessa ideia do Alcorão porque tenho medo de falar cagado e virar o próximo pastor Tupirani, quem sabe. Se bem que também, né, do vídeo de nego aí, eu já com certeza já cometi uns 45 crimes na história desse canal e olha que ele tem pouca coisa. Mas enfim, vamos lá. Se nada foge do querer de Deus, nenhum pássaro cai à terra sem sua vontade,
né? Ele não permitiria que... Calma. Tá ruim a iluminação, não é nem que a letra tá muito feia. Tipo, eu entendo minha própria letra, mas a iluminação tá meio paia. Pera. Deus não permitiria, de forma alguma, eu chegar onde estou, sendo quem eu sou, com a personalidade que eu tenho, falando o que eu falo, agindo da forma que eu ajo, se ele não quisesse. Se não fosse da vontade de Deus, ele iria me parar muito antes, entendeu? Ele iria me parar antes de eu me tornar quem eu sou. Então significa que, pelo menos, Deus sabe do jeito que eu tô. Mas se até agora não veio a correção, se futuramente vier também, amém, e assim vai ser, porque é o que eu falei, né? Eu devo me submeter somente às ordens de Deus. Se vem dele, beleza, eu paro o que tiver que parar de fazer na minha vida, ou começo a fazer o que tiver que começar a fazer na minha vida. Entendeu? Mas vamos lá, vamos prosseguir. Se Deus me permitiu chegar aqui, sendo quem eu sou, do jeito que eu sou, ele não queria permitir homem algum vir a mim ou a outro filho dele para restringir ser quem é. Então você aí, se em algum momento vier alguma autoridade, alguma liderança, alguém que está fora daquilo que você concordou por meio de um contrato social, a ser, né, submisso a essa pessoa, se for alguém que você em momento algum concordou de forma direta e objetiva a se impor a ela, cara, se afaste o máximo possível, não obedeça, obedeça apenas aquilo que vem de cima a partir do momento que você compartilha da mesma religião do que eu. E falamos o mesmo idioma, né, nesse quesito. Enfim, se Deus me permitiu chegar onde estou, sendo quem sou, nesse conjunto de características, significa que ele quis, significa que ele permitiu, já que até agora não veio correção quanto àquilo que eu falo, entendeu? Eu não me lasquei porque falei o que falei, vindo de Deus, né? Vindo do homem tanto faz, a menos que seja alguém que eu aceite ser submisso, né? Então, inclusive, só para evitar futuras cagadas aí de futuras pessoas idiotas, se você tá numa igreja, você é submisso ao líder daquela igreja, seja um padre, um pastor, ou outros tipos de liderança religiosa, tipo um bispo e assim por diante, né? Você se submeteu àquela pessoa, então você compreende que a sua autoridade é menor do que a dela e que o seu poder de escolha está abaixo do dela. Então você compreende que essa pessoa tem alguns direitos superiores àquilo que você tem. Então você tem que obedecer também no meio religioso, mas, porém, contudo, entretanto, todavia, não pode se esquecer de que se essa pessoa fala em nome de Deus, mas não vive completamente aquilo que ele propõe na Bíblia Sagrada, essa pessoa já não é mais um líder religioso, corra, ou você também tem que saber os limites que esse fator de autoridade concede a essa pessoa. Então você tem que saber aquilo que um líder religioso pode ou não querer que você mude na sua vida, né? Ele pode facilmente querer e solicitar, por exemplo, que você largue sua vida mundana a partir do momento que você se converteu ou planeja se converter, né? Iniciar no processo da conversão cristã. Mas seu pastor não pode querer, por exemplo, que você pare de andar com tal irmão da igreja, ou que você, eu vou citar um exemplo, né? Você está numa igreja que simplesmente um pastor normal vira um pastor tupirani do dia para a noite, e ele fala que você não pode estar no meio de ambiente onde você tem servidores públicos, onde você tem preto. Não, você tem que saber o limite que essa pessoa tem de autoridade sobre sua vida, entendeu? A partir do momento que você é cristão, você sabe quem é a autoridade máxima e quem é ali como se fosse chefe imediato dentro de uma empresa. Entenderam a lógica aí, né? Não sei se ficou 100% bom, não sei se meu argumento ficou 100% claro, mas é aquilo que eu já disse no começo por aqui, né, no primeiro vídeo lá, segundo, na real, porque eu postei fora de ordem, fui meio macaco nisso. Mas eu já falei lá que a intenção desse canal é ser um álbum de fotos pra mim do futuro, né, pra eu e pra minha família daqui a 10, 15, 20, 30 anos. Olhar e falar, olha lá, cara, eu com 17 anos de idade pensava como um idiota.
No fim das contas é só pra isso, entendeu? Então, obrigado pela atenção aí. Não sei, talvez eu grave um próximo vídeo aí, em breve. Quase fechando 1 ano de canal já. Até ver aqui, né, pra não falar cagada. Vamos lá. Vamos ver. O primeiro vídeo foi há 10 meses atrás, cara. 10 meses atrás. Daqui a 2 meses eu vou fazer um aniversário pra esse vídeo. Vou comprar um bolinho pinguinos e vou pôr uma vela em cima do bolinho pinguinos e fazer um parabéns pra você, pra esse fantástico canal. Tem que achar a data aqui certinho. Mas tem aí. Tem até a data da gravação. Acho que eu devo ter até o vídeo salvo, pá. Ou o projeto no DaVinci Studio. Não, se bem que meus primeiros eu nem fiz upload no DaVinci Studio. Tal qual esse provavelmente eu não vou fazer, né? Eu devo postar pelo celular mesmo, inclusive de tão preguiçoso que eu sou. Mas obrigado aí pela atenção.